Bom dia, estamos em mais uma live do Jornal Valor Econômico. O jornal tem realizado lives todos os dias às 11 da manhã e hoje nossa live é com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, numa série Os Governadores e a Pandemia, em que estamos discutindo as medidas tomadas pelos governadores para combater a Covid-19. Ronaldo Caiado é um político do DEM, foi deputado federal, senador, e exerce o seu mandato desde 2018. Caiado foi um dos apoiadores em 2018 nas eleições do presidente Jair Bolsonaro, mas recentemente, em março, anunciou um rompimento político com o presidente por discordar das posturas de Bolsonaro em relação ao combate ao coronavírus. Bom dia, governador. Muito obrigada por sua presença e por sua disponibilidade. Bom dia, Malu. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí pela plataforma Valor. É uma oportunidade ímpar para nós comentarmos não só sobre a pandemia, mas como superar esse quadro que realmente jamais imaginamos confrontar. Eu falo como médico que sou, a uma situação sem precedente do mundo e que está conseguindo colapsar não só a área da saúde, mas a economia, enfim, mudando totalmente a rotina do mundo e alterando também o comportamento e o dia a dia de cada um de nós. Isso, governador, eu queria começar fazendo uma pergunta exatamente sobre a realidade local, né? O senhor ressaltou que o senhor é médico e que todas as medidas que o senhor vai tomar no estado, elas vão ter que ser amparadas pela ciência. O senhor fez um decreto de flexibilização das atividades econômicas. Esse decreto começou a ser criticado porque alguns efeitos negativos já foram observados, né? Hoje, por exemplo, nos pontos de ônibus, de transporte coletivo, já há aglomerações. O senhor refez um outro decreto para escalonar os horários de funcionamento do comércio. Queria que o senhor explicasse exatamente como é que está a situação de Goiás agora, se o senhor puder falar de nível de ocupação de leitos, né, das unidades hospitalares, e também de como é que o senhor está enxergando essa abertura da economia. Bom, primeiro momento, é importante que possamos mostrar o que nós construímos nesse período, Mauro. Eu fui o primeiro governador, no dia 12 de março, a baixar um decreto instalando a quarentena no estado de Goiás. Eu não tinha nenhum caso de coronavírus. Dia 12 de março. Uhum. Então, bloqueamos toda a atividade, restringimos aquilo que é essencial, alimentação, saúde, a área de atendimento médico. Fora isso, nós bloqueamos tudo. Nós atingimos o maior nível de isolamento social. Fomos a 66,4%. Ou seja, então eu comecei em 12 de março o isolamento, aí aos poucos, no dia mais ou menos no final do mês de março, eu liberei algumas coisas em termos de atendimento de lava-jato, de ótica, e alguns detalhes a mais que nós liberamos. E agora nós fizemos com que a parte de construção civil e também da mineração fosse liberada, e com isso avaliando, já que eu venho dentro de um crescimento melhor do que o que nós definimos como ideal da curva. Todas as curvas nós colocamos a curva crítica, a que realmente era mais ou menos, e a ideal. Nós estamos num nível inferior à ideal, ou seja, nós estamos hoje com 661 casos de coronavírus, mas apenas apenas no sentido de que estão internados, mas estão evoluindo bem. Eu estou apenas com 26 pacientes internados no sistema de UTI. Tem outros que estão no processo de semi-UTI, aí sim sendo apenas oxigenados.
e chegamos hoje a 27 óbitos, infelizmente. Isso é um trabalho de conscientização muito forte que nós fizemos e, ao mesmo tempo, orientando a progressão e ao uso da máscara de uma maneira coletiva. Uhum. Então, é um processo que, com este momento, existe, você sabe, uma fadiga. Existe um processo, às vezes, de uma reação ao tentar ver os bons resultados, e aí as pessoas querem extrapolar. Mas, governador, só para confirmar... Como você colocou, nós baixamos um decreto ontem também, junto com o prefeito já identificando, o prefeito de Goiânia, Willis Rezende, já fatiando e modulando as atividades econômicas de horário, que vai desde as 6 da manhã até as 10 da manhã. Isso flexibilizando também o acesso ao transporte coletivo. Mas, governador, eu não sei como está o índice de isolamento agora, mas o que eu vi ontem estava na faixa de 40% o isolamento em Goiás. Não sei se hoje, com essas novas escalonamentos, se isso baixou. E a gente viu hoje de manhã cenas em vários lugares de Goiânia de aglomerações de pessoas esperando transporte coletivo. O senhor pode, o que eu pergunto para o senhor se o senhor perceber que esse índice de isolamento está relaxando bastante e que os riscos aumentam, o senhor pode rever isso? O senhor mesmo tem dito que pode voltar atrás. É o momento ainda? Não é o momento? O senhor está vê como temerária essas aglomerações? Como é que o senhor está avaliando o momento atual? Vejo como preocupante aglomerações, sim. Vejo como preocupante algumas pessoas que resistem ao uso da máscara. A máscara, ela é extremamente eficiente, Malu. Ela não só protege a pessoa de ser um transmissor, mesmo sendo assintomático, como o outro também, que não tem problema algum de ser contaminado. Então, a máscara, ela é extremamente eficiente, mas o isolamento é a melhor de todas. É lógico, como eu comentei, fiz ao vivo num programa de televisão, se no decorrer, já temos aí mais ou menos 5 dias, se no decorrer desses próximos 10 dias nós tivermos um crescimento acima dessa curva que nós já identificamos desde um trabalho com base científica e técnica, você pode saber que eu imediatamente baixarei novo decreto restringindo fortemente todas as atividades econômicas do estado de Goiás, preservando saúde e a parte essencial, que é a parte de alimentação. Governador, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que foi demitido por Bolsonaro, é do partido do senhor e foi uma das indicações que o senhor fez ao presidente quando ele se elegeu. O novo ministro, Nelson Tait, tem estabelecido alguns contatos. Eu gostaria de saber se o governo de Goiás já teve um diálogo com o novo ministro e como é que a equipe de saúde do senhor está vendo a condução no ministério, se está tendo, de fato, interlocução, se o senhor acha que os processos estão muito lentos para a urgência do combate a essa dessa pandemia. Malu, Mandetta é meu amigo de longa data. Nós somos da mesma escola médica, da escola do professor Noel Monteiro, no Rio de Janeiro, do Hospital Miguel Couto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, nós temos a mesma origem. Mandetta é uma pessoa extremamente preparada e ele teve a oportunidade ímpar, que foi de conviver, Malu, com todo o primeiro momento da pandemia, onde ele e o general Fernando foram os responsáveis pela repatriação dos 34 brasileiros que estavam em Wuhan, vieram até para a minha cidade natal de Anápolis, no estado de Goiás. Momento em que, desde aquela época, Mandetta foi mantendo não só contatos com médicos chineses, mas também italianos, europeus, enfim,
construiu-se um trabalho buscando a experiência dessas pessoas para poder rapidamente implantar esse processo junto ao Ministério da Saúde. Ora, como houve uma divergência, uma discordância do ponto de vista de conduta de tratamento entre aquilo que era o pensamento do presidente e a prática do ministro Mandetta, houve a substituição pelo atual ministro. É lógico que eu não posso cobrar do ministro resultados ao pegar, tá certo, o Ministério da Saúde, sem ter ali um maior conhecimento, sem ter uma vivência parlamentar em Brasília, sem ter uma noção da rede que é o SUS. O ponto importante é que o Mandetta conseguiu trazer organicidade ao SUS, ou seja, como o Mandetta foi indicado, não só por mim, mas por toda a rede de saúde do país, de agentes comunitários de saúde, a toda a equipe do SUS, ele teve um suporte muito grande. Isso é importante que o atual ministro continue produzindo esse clima de autoestima da equipe do SUS para nós enfrentarmos essa pandemia. Outro ponto que relato rapidamente é que ele ainda está passando por dificuldade. Para se ter uma ideia, a entrega do hospital de campanha, que é o primeiro hospital de campanha do governo federal, que é na cidade de Águas Lindas, certo? Uhum. Ele já está em condições de ser repassado ao Estado. Agora, o Estado não pode assumir antes que o Ministério da Saúde faça a transferência dele ao Estado. Essa autorização, nós já enviamos vários ofícios ao ministro e estamos aguardando uma resposta dele. Então, quer dizer, eu acredito que essa transição, na hora de tamanha turbulência, até ela engrenar, realmente vai ser um tempo perdido. Agora, governador, aproveitando que o senhor citou isso, né? Parece que tem problemas aí de operacionalidade que estão sendo, são consequências dessa instabilidade política, né? Acho que a consequência a saída do Mandetta já é um fruto disso, e a gente ainda teve a saída do ministro Sérgio Moro. Eu queria ouvir, o senhor é um político, né? Um parlamentar experiente, hoje governador. Eu queria ouvir a opinião do senhor sobre a conjuntura política, como que o senhor, até da área da saúde, um profissional da área da saúde, vê as consequências que a gente vai ter na ponta dessa Covid-19 nessa conjuntura de altíssima instabilidade. Com muita preocupação, muita preocupação. Eu sou um político que tenho 6 mandatos no Congresso Nacional, 5 mandatos como deputado federal, 1 como senador, agora como governador do estado. Eu vivi Brasília no impeachment de Collor, vivi Brasília no impeachment de Dilma, vivi momentos tensos da política nacional, e neste momento, é claro que não se tem nenhum ambiente para nós pensarmos em impeachment. Isso é preciso ficar bem claro. Nós temos que respeitar o voto do eleitor e nós temos que fazer com que os mandatos terminem e que a cada mandato ele seja para nós um aprendizado. Mas qual é a preocupação que eu tenho, objetivamente? Em todos os momentos críticos da política nacional, você tem componentes de corrupção, de desacertos, de crise política, de falta de credibilidade, de falta de apoio. Mas, neste momento, o que me preocupa é exatamente a somatória que nós nunca vimos em outras crises. Nós temos, neste momento, aquela que deveria ser a prioridade de todos os governos, e aí de uma forma suprapartidária, certo? Que é o caso da pandemia do coronavírus. É um inimigo que nós nunca na vida imaginamos e nem sabíamos do seu potencial destrutivo. Olha, é um vírus que não senta, que não conversa com ninguém, que já fez as maiores potências do mundo terem que se ajoelhar. Enfim, é um aprendizado que nós temos que, ao assistir o que está acontecendo lá fora, nós não podemos ampliar
a uma crise gravíssima, com um percentual alto de óbitos, mais um processo de ampliação enorme de desempregos, de colapso da parte empresarial. O que nós não podemos é acoplar à pandemia, tá certo? A situação da crise política junto com associado, que também, em decorrência da pandemia, vem o desemprego, vem uma situação de ansiedade e falta de investimento do país. Ao lado disso, você tem uma crise política de proporções também preocupantes. Ora, mas, governador, o senhor deixou claro aí na sua fala que o senhor é contra um processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Acho que o seu partido caminha mais ou menos nessa linha. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu muita cautela nesse momento para analisar os pedidos de impeachment, que já há mais de 30, né, protocolados na Câmara. Mas o fato é que o presidente Jair Bolsonaro, ele vai ser investigado, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, né? Vai ter uma investigação formal autorizada pelo Supremo sobre essa questão da ingerência na Polícia Federal, abuso de poder, obstrução de justiça, enfim, uma série de aspectos. Concordo com o senhor que a pandemia é mais urgente nisso, mas não é impossível colocar esses dois universos, a pandemia e a crise política, de maneira estanque? Eles não se confundem e isso não atrapalha todo o processo? Alô, eu posso dizer da minha preocupação com o que é prioridade. Infelizmente, Malu, nós estamos vendo o foco voltado para a crise política e deixando de ter sensibilidade maior com a situação da saúde e a vida do brasileiro. É deprimente estarmos assistindo isso. Deprimente. É o que eu tenho a dizer. E qual que é a saída? De Goiás, com total parceria entre os poderes. Agora, uma crise política. Neste momento, o Supremo está julgando, tá certo? As provas virão à tona, cada um vai responder pelos seus atos, cada um vai ter que dar satisfação de como está governando. Agora, você trazer esse processo, acumular com a pandemia, eu vou dizer, eu vou citar um fato aqui agora, tá certo? Nós temos um fórum de governadores. Ontem à noite, hoje mesmo, eu estava conversando com o governador do estado do Amazonas, certo? No desespero completo, coitado, está lá, sem assistência, sem saber como tratar. Ele me dizendo, de repente, cara, ao invés de eu conseguir construir aqui uma unidade, eu estou sendo atacado aqui e a Assembleia Legislativa está propondo meu impeachment. Quer dizer, então, Malu, eu acho que nessa hora, tá certo? Olha, eu dei conta de construir acordo com Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas dos Municípios, Defensoria Pública, todos os poderes aqui deliberam comigo semanalmente. Ontem mesmo fizemos o acordo da LDO, vai ser encaminhado amanhã para a Assembleia Legislativa. Então, eu sinceramente, ao ver que a prioridade é política em detrimento do coronavírus, tá certo? Isso é grave, é gravíssimo, porque os outros países, pelo menos, nós tivemos uma posição que era contrária a uma prioridade do coronavírus, mas depois os presidentes recuaram e houve um sentimento de poder abraçar a causa maior, que é de salvar a vida. De repente, as pessoas acham como nós vamos tirar no ano eleitoral. Nós vamos abrir mais um município, porque eu sou prefeito, quero ir para a reeleição, o outro é deputado estadual, quero propor impeachment do governador. Então, quer dizer, cria-se um quadro que ele é você diagnosticar qual é que é o principal e você se preocupar com o acessório. Ou seja, olha, o cidadão teve uma ferida na testa, o cidadão está com a fratura exposta. Não, eu vou fazer a sutura na testa do cidadão. É isso que nós não podemos, Malu, neste momento, fomentar, sem que a gente volte os olhos
para a estrutura de Rio de Janeiro, a estrutura de Fortaleza, a estrutura de São Paulo. Eu ainda estou suportando aqui, e bem, de um processo que eu iniciei. Agora, trazer o campo político, neste momento, para ser um contaminador a mais da pandemia, nós já temos uma dose alta e suficiente da capacidade destrutiva do vírus. Se nós ampliarmos isso para dentro da classe política, aí realmente vai se criar um clima extremamente difícil. Eu acho que nós tínhamos que ter um apoio aos estados que estão mais fragilizados, o sentimento de solidariedade do Brasil tinha que ser maior. Você está vendo a Alemanha dando um bom exemplo, emprestando leitos para outros países da Europa. Eu acho que esse é o sentimento que deve se construir neste momento. Mas, governador, como que o senhor imagina? O senhor está falando da preponderância da crise política em relação ao combate da Covid-19, de ações concretas e suprapartidárias, né, para a gente combater isso no Brasil. Mas eu pergunto para o senhor, o presidente Jair Bolsonaro desdenha da morte das pessoas, né? Questionado sobre isso, o presidente disse, e daí? Nós temos mais de 5.000 mortos no país, o Brasil já tem mais casos do que a China. Como construir essa saída suprapartidária se o chefe de Estado tem uma postura de hostilidade em relação à pandemia? Você viu que no primeiro momento, aonde eu decretei aqui em Goiás, tá certo? A minha quarentena, quando eles vieram para a rua, eu fui lá, tá certo? E contestei imediatamente, tranquei o carro de som e não autorizei. Então é isso aí. Cada vez mais nós temos que nos unir para que qualquer gesto que amanhã venha disseminar um processo de comprometimento da saúde do cidadão, nós temos que ter os poderes unidos, tá certo? Para nós tomarmos as decisões, sejam elas mais duras possíveis, desde que seja com o objetivo de salvar vidas. Olha, eu tenho pontos de concordância e pontos de discordância do presidente da República, e dentro dessa área de saúde, eu tenho muito mais credenciais para discutir o assunto do que o próprio presidente. Então, essa situação tem que prevalecer a ciência. Se ele defende outra tese, é um problema dele. Agora, eu defendo a tese baseada nas pesquisas e na ciência. E assim eu vou determinar o Estado. Eu não tenho que estar tutelado por uma pessoa ou por um pensamento partidário que não tenha embasamento científico. O que eu tenho que deixar claro é que, nessa hora, todos nós temos autonomia. Nós somos 27 governadores. Nós somos responsáveis. Amanhã, se tiver um colapso na rede hospitalar, lógico que eu peço que a conscientização do cidadão goiano. Mas eu terei que responder amanhã se esse crescimento de óbito chegar em situações como hoje, está vivendo lá o meu colega no estado do Amazonas. Ele me ligando, desesperado, sem saber, eu não tenho nem respirador mais, cara. Então, o que é isso? Onde é que nós estamos chegando? Quer dizer, eu acho que nessa hora, a situação ela tem que ter um comando maior do Ministério da Saúde, tá certo? Ela tem que ter diretrizes claras para nós combatermos isso. As diferenças políticas e partidárias, elas existirão. Infelizmente, querem trazer a eleição de prefeito para o meio do coronavírus. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. A triste realidade que nós estamos vivendo hoje. Né? Então, eu sou defensor da tese seguinte, olha, nós, governadores, deveremos embasar uma tese, cobrar do ministro da Saúde, para que tenha protocolos claros, que possa identificar cada região no país com seus comprometimentos, que cada região também possa emprestar ajuda a outras regiões que estão mais debilitadas. Se amanhã a crise vai chegar em Goiás mais no mês de maio para frente, se é possível, nós podemos acolher brasileiros. Que situação caótica. Vamos fazer isso, vamos dar sinal de solidariedade, de amor ao próximo. E vamos entender o seguinte, olha, se o presidente resolveu falar assim, ele responda pela fala dele. Essa é a realidade que nós temos que encarar. Governador... O que é o principal? O principal é a vida da pessoa. O principal é a vida do cidadão. Essa é meu método, é o meu objetivo de governo.
E, para isso, eu enfrento, Malu, quem quer que seja. Eu não tenho dificuldade alguma de enfrentar empresários que queriam abrir aqui em Goiás, quando eu cortei incentivo, quando eu fechei indústria, comércio, tanto. Hoje, essas mesmas pessoas estão me mandando mensagem pelo WhatsApp dizendo: obrigado, Caiado. Graças a Deus, Goiás hoje tem o menor índice no Brasil de óbitos. Então, isso é um compromisso que eu tenho com a minha consciência. E para essa eu enfrento qualquer problema. Governador, queria aproveitar que o senhor está citando essa questão empresarial, né? E o senhor está pregando aí uma coordenação nacional liderada pelo Ministério da Saúde, obviamente com uma coesão dos governadores, né? Que o senhor está dizendo aí da autonomia. Queria voltar um pouco nessa questão do isolamento, né? Da flexibilização. A gente ainda não viu um protocolo nacional de flexibilização. Queria saber se o senhor tem cobrado isso do Ministério da Saúde, né? O seu governo, como é que o senhor vê isso? E queria saber também como é que está a pressão do setor empresarial aí em Goiás. O senhor acabou de mencionar isso. O senhor tem enfrentado ou enfrentou muita pressão para abrir comércio, para retomar a economia? Olha, eu posso dizer que eu tive até um bom apoio, mas você sabe que tem alguns que o gesto de humanidade e amor ao próximo é muito pouco aflorado entre os seus sentimentos. E tem alguns que gostam de poder provocar uma roleta russa com a cabeça dos outros, né? Poder colocar as pessoas ali, mas sem que tenham ali as condições mínimas de garantia de trabalho e com alto risco de contaminação. Para você ver, Madu, nós elaboramos em Goiás, a Universidade Federal de Goiás, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Inovação e Economia e o Instituto Mauro Borges, nós elaboramos todo um relatório. Esse relatório, ele identifica, tá certo, pelo CNAS, cada uma das atividades econômicas existentes. E se você clicar no Goiás Digital, você coloca lá o seu CNPJ, você tem exatamente qual é o protocolo geral que você tem que cumprir, e de acordo com a sua atividade econômica, você tem outros protocolos acrescidos ao protocolo geral. Então, nós estamos fazendo algo com total consistência e com estudo científico, certo? Essa é a realidade. Agora, eu quero dizer e reafirmar uma coisa que é importante que todos saibam. Eu só consegui isso tudo aqui porque eu não delibero sem a presença do presidente da Assembleia, presidente do Tribunal de Justiça, procurador-geral de Justiça, presidente do Tribunal de Contas do Estado, do município e da Defensoria Pública. Todos os 6 sentam comigo e nós discutimos as metas, aonde nós vamos e o que nós vamos fazer. Isto é, semanalmente, nós fazemos essa nossa avaliação e as medidas a serem tomadas. E por isso é que nós estamos evoluindo aqui com a total sintonia entre os poderes e com resultados objetivos à sociedade. Mas, governador, esses protocolos que o senhor citou, já existem algumas notícias de que vários setores do comércio aí em Goiás estão descumprindo os protocolos. Isso é fato? E como que o senhor pretende proceder em relação a quem descumprir os protocolos? Já tem também todas as punições já publicadas e deferidas pelo Poder Judiciário. O Ministério Público, ontem, o procurador Ailton Vé já fez todo um relato a todos os procuradores de todos os 246 municípios do estado de Goiás. Ontem pela manhã, o prefeito Iris Rezende esteve comigo. A sintonia completa da vigilância sanitária do estado, dos municípios a partir de agora, identificando cada uma das atividades, porque agora fica fácil, não fica na tese do achismo. Cada vigilante da área sanitária vai chegar e vai
fazer um checklist daquilo que está definido. Se não for cumprido, logicamente, o estabelecimento será multado e será fechado. Esta é a rotina que vai ser implantada agora no acordo com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com as prefeituras e com o governo do Estado. Governador, a gente está caminhando aqui para o final da nossa live. Eu gostaria de fazer uma última pergunta para o senhor em relação ao quadro econômico do país, mais macro, né? A gente viu também várias especulações sobre a saída do ministro da Economia, Paulo Guedes, o setor empresarial fazendo um gesto de apoio ao ministro. O presidente recentemente disse que quem manda na economia é Paulo Guedes. Pensando nesse quadro, né, assim, do futuro de recuperação econômica, em Goiás, por exemplo, o senhor tinha vários planos de privatizações, né? O senhor vai ter que suspender isso temporariamente? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância de Paulo Guedes no governo hoje e sobre a questão do plano econômico pós-pandemia. É verdade, Mauro. Despachei hoje pela manhã com o presidente da Saneago, que é a empresa de saneamento do estado de Goiás. O nosso IPO, que seria agora no mês de junho, ele foi prorrogado, adiado para o final do ano, o ano que vem. Nós estamos com tudo pronto, todas as exigências prontas, mas resolvemos adiá-lo para o ano que vem. Em relação também à privatização da CELG-GT, também foi adiado neste momento. E qual é o trabalho que nós temos feito? O trabalho que nós temos feito é apresentar a todos os empresários um cardápio de obras a serem realizadas no estado de Goiás. Eu priorizei a nossa Secretaria do Meio Ambiente, junto com a Secretaria de Economia, junto com a Secretaria de Indústria e Comércio, para que trabalhassem fortemente nesse período da quarentena, para que avançassem enormemente na liberação dessas concessões e também as autorizações do meio ambiente dessas obras maiores do Estado, tipo PCHs, hidrelétricas, rodovias, instalações de indústrias do Estado de Goiás. Enfim, esse é o processo que nós priorizamos nesses últimos 40 dias agora. A dificuldade você colocou bem. Qual a dificuldade que nós teremos? É o crescimento abrupto do desemprego. Mas é lógico, não teve nenhum país no mundo que passou pelo coronavírus e não teve o processo de desemprego. Mas eu posso lhe garantir que, do ponto de vista psicológico, emocional, de autoestima, de respeito às pessoas, se você atingir o menor taxa de óbitos no seu estado, você terá muito mais ânimo para a recuperação da economia. E o Brasil tem um fator que será determinante, Mauro, nos próximos anos. Dificilmente o cidadão vai ter aí uma reserva financeira para adquirir algo mais que não seja também a sua manutenção e a sua alimentação. O Brasil é o único país do mundo que tem esse potencial todo, né? Agora, veja a gravidade. Nós temos hoje a alimentação como sendo o setor que ficou totalmente protegido dentro de critérios, mas liberado durante todo o período da quarentena. Anteontem eu recebo um relatório dos Estados Unidos, onde nós temos aí milhões de aves e suínos que estão sendo descartados porque as indústrias de abate colapsaram. Então, presta atenção, quer dizer, nós temos o produto e o produto não tem como chegar à mesa do cidadão. Por quê? Porque deixaram, não acreditaram no processo de isolamento, não acreditaram na gravidade, levaram na brincadeira e hoje estão colhendo consequências gravíssimas. E que nós, eu espero, se Deus quiser, podemos atravessar a pandemia do coronavírus sem chegar a essa situação, e aí sim, o potencial de nós recuperarmos perante outros países que têm mais a parte de inovação bem mais desenvolvida do que nós,
mas eu garanto que o primeiro consumo aí a ser priorizado pelo mundo todo vai ser a alimentação, e o Brasil sair na frente com grande capital no sentido de resgatar a nossa queda do PIB, que está sendo vertiginosa, como também o nosso desemprego. Tá certo, governador. Nós chegamos aqui ao final da nossa live. Eu agradeço muito a disponibilidade e a participação do senhor e convido a todos que continuem assistindo sempre as lives do Valor, todos os dias às 11 da manhã. Obrigada. Eu que agradeço, Malu, o espaço que me foi concedido, aí, espaço do Valor, e também a todos que participaram conosco da live. Um bom dia, um abraço a todos.